Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. Nós já temos o nosso site já desenvolvido em HTML e CSS utilizando o framework Bootstrap. E aí é o seguinte, a gente tem que lançar esse site e colocar esse site no ar. Muita gente tem me perguntado como é que a gente faz para colocar esse site aí disponível, esse site aí na rede mundial de computadores, na internet, né? A gente precisa de basicamente duas coisas. Primeiramente, a gente vai precisar de um domínio. O domínio você pode pesquisar, por exemplo, no registro.br, é o site responsável por registros.com.br aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui de joãobatistadesigner.com.br. Ele está disponível e o custo dele é de R$ 40 anuais. Se você quiser um domínio.com ou de outro domínio mais de nível internacional, a gente tem o domain.com. Você pode comprar em outros sites também. Tem o GoDaddy, tem uma série de outros sites. O GoDaddy eu não indico comprar lá não, porque eu já comprei. E quando você renova isso depois, fica muito caro. Então eu prefiro comprar no domain.com atualmente. Beleza, ó, aqui no domain.com ele custaria US$ 10, que hoje está aí numa 50 e poucos reais, quase R$ 60. Então está um pouco mais caro do que o .com.br. Você registrou o domínio, você vai precisar de um servidor. E aí, por exemplo, eu utilizo o servidor aqui, a DreamHost, é um servidor antigo que eu possuo, e é um servidor que eu lembro que na época eu fiz o nome do meu pai, porque eu precisei de um cartão internacional, eu não tinha, ele ficou com o nome do meu pai salvo até hoje, eu não consigo mudar isso. Ó. Eu até tenho aqui meu nome, mas ele fica como principal nome do meu pai. Mas ok, vamos dar sequência aqui. Então eu estou no meu servidor aqui, que é o da DreamHost. Ah, qual servidor que você pode contratar? Você tem uma série de servidores aí que você pode contratar. Você tem um que é muito bom, que é o HostGator, que eu acho que você pode contratar também, que é muito bom, eu indico. Eu não indico você contratar. Bom, eu não vou ficar falando de marcas aqui de servidores, não, né? Mas assim, o DreamHost hoje ele não é tão bom como ele já foi antigamente, mas como eu tenho uma conta antiga, que é desde 2009, eu sigo com essa conta aqui. Bom, beleza. Eu cadastrei aqui o meu domínio, né? Que é o superlativabr.com.br, que é esse domínio aqui, ó. É o domínio da minha empresa. E aí eles me indicam aqui os DNS. O que seria esse DNS, gente? DNS é um número, né? Tipo como se fosse um domínio, uma numeração que você tem, para você indicar lá no seu domínio que os seus arquivos, né, os arquivos dos seus servidores estão nesse local. Então, quando a pessoa digita lá, por exemplo, no meu caso aqui, www.flaviodelima.com, que está num servidor não seguro, eu tenho que arrumar isso, porque isso é ruim para o meu site, é ruim porque ele não aparece no Google também, com tanto destaque, né? Mas beleza, então quando você vai aqui ó, no nosso servidor, ele te indica que você coloque esses NS1, NS2, NS3. O que seria isso? Isso é relacionado à questão do meu domínio aqui, ó, de indicar meus DNS. Ó. Isso aqui só significa o seguinte: quando alguém digitar o meu domínio, ele vai buscar esses três DNS. O DNS principal, né, o mestre, que é o master aqui, o slave 1 e o slave 2. Então, no caso da DreamHost é ns1.dreamhost.com, ns2.dreamhost.com e ns3.dreamhost.com. Geralmente você coloca aqui, ele te fala para esperar até 24 horas, mas em questão de horas isso pode já ter acontecido aí, e aí você está com seu servidor ativo. Beleza. A gente precisa então de um aplicativo, e aí eu vou abrir aqui o FileZilla. Tem vários outros aplicativos que você pode utilizar para isso. Esse aqui meu está até desatualizado, ó. Mas ele é um aplicativo de FTP protocolo. Então tipo, a gente vai trabalhar aqui com FTP. FTP então a gente vai subir, né? File Transfer Protocol. Então protocolo de transferência de arquivos. E aí se você clicar aqui, ó, você vai ter os seus sites aqui. Ó. Eu até tirei o meu site daqui para colocar ele do zero. Ó. Vou clicar em novo site, Superlativa. Aqui em host, ó, eu vou colocar ftp. Aí é o endereço do meu site, superlativabr.com.br. Aqui eu vou colocar o meu usuário, superlativabr, e aqui eu vou colocar a minha senha, que é óbvio que eu não vou falar, né? Mas ok. Então eu vou colocar aqui ok, ó, então automaticamente se eu clicar aqui ele está como um dos novos sites aqui cadastrados. Por que é bom fazer isso? Porque eu não preciso ficar cadastrando ele sempre. Se eu quiser até mexer em porta, eu posso colocar a porta que ele acessa aqui, mas como nesse meu caso aqui está bem simples, está bem direto, eu só coloquei os dados de usuário e senha. Vou mandar ele conectar aqui, ó. E aí ele vai fazer uma conexão, ele até me indicou que a porta aqui, ó, esse servidor não suporta FTP sobre TLS.
Se você continuar só sem arquivos sendo enviados de forma clara pela internet, é porque ele não está um servidor seguro. Eu vou corrigir isso depois, mas não tem problema, né? Ok, então aqui ele vai me mostrar, ó, a atualização, né, que ele está entrando, ó. Ele entrou automaticamente. Quando ele entrou, é muito louco, ó. Isso aqui é como se fosse o seu computador. Então aqui em cima, ó, você pode procurar uma página, né? Você pode, por exemplo, ó, você pode procurar a sua página aqui, ó. Flávio, vamos ver, tá dentro de documentos. Aí eu posso vir procurando aqui, ó, professor. Deixa eu voltar aqui. Graduações, tá aqui dentro de Senac, design, ó, Bootstrap. Então o meu site ele tá todo aqui, ó. Isso aqui são os arquivos do meu site, certo? Meus HTMLs e meus CSS. De cá, então do lado esquerdo, ó, eu tenho o meu computador. Aqui eu selecionei a pasta, ó, tá vendo? E aí tá mostrando os arquivos da pasta aqui embaixo. Do lado de cá eu tenho o meu site. O meu site ele tá formado por essas pastas aqui, ó. Então aqui dentro de Superlativa, se eu entrar nela, ó, eu vou ver o que, que tem dentro do meu site especificamente, ó. Ó, eu tenho uma pasta WP Admin, uma pasta WP Content, uma pasta WP Includes. Por que, que eu tenho essas pastas? Porque isso aqui é um WordPress que eu tenho lá. Então ele sempre vai criar essas pastas necessariamente. Mas aqui eu tenho algumas pastas, algumas páginas soltas também, ó. E eu falei para vocês que é necessário a gente ter uma index, né? Então aqui eu tenho uma index.php. Logo, quando alguém entrar nesse site meu, ele vai chamar esse arquivo index e vai rolar o meu site tranquilamente. Se eu entrar no meu site, ó, como eu tenho essa pasta aqui, ó, quer ver? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ó. Se eu entrar no meu site lá, superlativa.com.br, ele vai puxar a index, né? Vocês podem ver que está o mesmo layout lá do meu site. Então ele vai puxar a index, certo? Mas se eu vier aqui e dar um barra wp admin, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar entrando exatamente nessa pasta aqui, ó, WP admin. Então eu estou entrando na pasta aqui. Então se eu tenho uma pasta, é como se eu tivesse um barra aqui na frente. E aí ele me redirecionou para essa pasta aqui, né? Então se eu tivesse, por exemplo, WP content, ó, eu iria para minha pasta de conteúdo, que tá me indicando lá. Só que ela não fica ativa aqui para mim, eu não consigo acessar. Mas o que eu quero que vocês entendam é, se eu tiver um barra, tipo, ó, o meu site está aqui. Ele vai buscar a index, se eu der um enter aqui. Se eu tiver um barra aqui na frente, nome da pasta, ele vai procurar esse nome da pasta lá. Como eu não tenho, ele está me retornando aqui. Ele pode ou retornar um erro 404 ou ele te retornar home. Mas veja só, aqui dentro do meu FileZilla aqui, ó, se eu vier aqui, por exemplo, e criar uma pasta, escrever assim, ó, João, vou pôr JB Designer. Olha só, tá aqui, ó, superlativabr.com.br, que é meu endereço, barra JB Designer. Ó, dei o OK, a minha pasta tá aqui em cima, tá vendo? Meus arquivos não estão aqui, ó, imagens, style, etc. Ó. Vou selecionar todos aqui, vou tirar esse DS Store aqui, que é um arquivo do Mac. Se eu clicar neles e arrastar para dentro dessa pasta aqui, ó, JB Designer. Opa, peraí. Vamos dar uma voltar aqui. Vou dar uns dois enter, vou dar um enter nela aqui, ó. Só para ela ficar mostrando aqui, ó. Tá mostrando a pasta ali embaixo, tá vendo? Só que tá vazia. Se eu clicar nesses itens de cá, ó, e arrastá-los para cá, o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar copiando eles do meu computador para o meu servidor. Do lado esquerdo é meu computador, não é? De cá é meu servidor. Ó. Então eu coloquei, ó. Aí aqui embaixo ele vai mostrando o status das transferências. Ó. Tem 28 arquivos na fila. Transferências bem-sucedidas são 3. Se der alguma falha, por exemplo, na sua internet, ele vai te mostrar qual arquivo que falhou. Então a gente vai aguardar aqui para ver essa transferência dos arquivos, né? E aí, após essa transferência finalizar, a gente vai dar uma checada lá de como que ficou isso no nosso site. Mas lembrando que se eu apertar superlativa.com ou superlativabr.com.br, ele vai procurar a index que está ali dentro, que tem uma index. Agora, se eu procurar superlativabr.com.br barra jbdesigner, ele vai ir nessa pasta aqui, ó. E aí ele vai procurar a minha index HTML que está ali. Quer ver? Vamos fazer esse teste? Ó, aqui é JB Designer, né? Olha só, galera. Então, isso aqui, ó, olha só a diferença também, né? O site da Superlativa, ele tá
O site do Flávio lá que ele tá não seguro, da Superlativa ele tá seguro na real. Olha só que doido, cara. Nosso site está publicado. Viu? Aí todas as páginas aqui elas estão funcionando. Então percebam que as páginas, ó, elas criam um barra aqui depois do JB Designer. Eu fiz isso, eu não vou obviamente tirar o meu site que estava lá dentro de Superlativa, né, que é o site da Superlativa em si. Mas se eu não tivesse site lá e jogasse isso na pasta raiz, ele iria agir da mesma forma, ia procurar a minha index e iria trazer isso para cá. Ó, tá dando umas palas aqui também no meu topo, ó, tá vendo? Depois eu teria que verificar isso, porque no meu site aqui, quando eu rodei ele. Ah, não, é porque na verdade eu mudei, né, o meu menu do topo ali, eu coloquei ele fixed, lembram? E eu não coloquei isso repetindo para as outras páginas, eu mudei só na home. Então, como eu mudei algumas coisas no CSS, ele tá reconhecendo só na home. Então vamos ignorar isso, né? Mas ó, contato, papapá, funcionou normal. Aí óbvio, né? Se você alterar alguma coisa, por exemplo, vou aproveitar que deu essa pala aí e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses meus arquivos aqui e eu vou abri-los, pegar a index também, vou abri-los no brackets, ó. E aí eu vou consertar essa coisa do topo, porque o topo ali eu tinha mudado na index e não mudei nas demais, então é por isso que ele deu aquele probleminha ali, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, tá aqui, ó, fixed sombra, vamos ver até onde ela vai. Ó, fixed sombra, ela tá vindo até aqui, ó. Então até antes de container, tá vendo? Depois de body, antes de container, e eu vou, aquele início da div header lá, eu vou desativar ele, né? Então eu vou no sobre aqui, ó. Vamos lá em cima. Ó, o navbar tá ali, continua. Ó, início da div header aqui, ó. Eu vou apagar essa parte aqui de cima, né? Ó. Apaguei, ela tá aqui. Aí esse meu container vai se manter ativo. E essa minha div header eu vou desativar, ó. Desativado. Ah, vou tirar isso aqui que vai rolar de boa. Ó, desativou aqui, beleza, vai funcionar normal. Então eu vou fazer isso nos demais também, né? Ó, na página de serviços, vou apagar essa navbar, vou dar um Ctrl V aqui, e aí eu vou desativar. Vou fazer só com essas duas então, sobre e serviços. Olha só, gente, tanto que é fácil a gente arrumar isso, ó. Se você olhar aqui, ele vai te mostrar o horário de modificação dela, ó. E aí, eu salvei isso lá agora, né? Será que... Eu acho que eu tenho que atualizar aqui, ó. Ó, vou atualizar aqui. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Eu tô no dia 13 de junho de 2020. 3h32, vocês não estão vendo aqui no topo, mas tá 3h32. E são os arquivos que eu atualizei, ó. Serviços. Aí eu vou só clicar e arrastar pra cá, ó. E ele vai me perguntar, você quer que sobrescreve? Substituir, né? Você quer que substitui? Ok. Outra que eu vi é o sobre, né? Que eu alterei lá, ó. Quer que substitui? Ok. Então se eu atualizar o meu site, olha como que é rápido isso, ó. E aí eu vou lá na index, ó, sobre serviços. Deu ruim, né? Por que será? Ah, não, agora atualizei, ele foi. É porque eu tive que atualizar com Ctrl R, Command R para quem tá no Mac aí, porque ele limpa o cache, né? Serviços rolou, né? Agora sobre não rolou. Será que ela não foi para lá? Sobre.html. Ah, agora. Ah lá, agora a sobre foi. Ah, mas ele também não tá marcando aqui porque eu não mudei aquele corrente page item, né? Enfim, gente, eu queria só mostrar para vocês como que a gente publica o nosso site. A gente tem que ter esse software, né? Algum software que trabalha com FTP, né? Com File Transfer Protocol. E o FileZilla, que é da Mozilla, é um software que eu utilizo, é um software antigo, mas é um software bom para isso.
Você tem que pôr os dados, né, de login aqui. Eu cadastrei o site aqui, mas se você obviamente quisesse também entrar com os dados aqui, ó, para entrar uma vez só, aí você vem com o nome do usuário. Ele ainda tem abas aqui, se você quiser colocar mais de um site, ó. Aqui eu fiz o mesmo site, né? Então não vai mudar muita coisa. Talvez pode até dar pau, mas olha, abre os dois sites aqui, ó. Então, por exemplo, eu fiz uma conexão rápida, né? Mas eu posso salvar ela aqui como eu salvei antes, ó. Se eu quiser entrar no desse aqui que é da minha esposa, ó, eu posso colocar em uma nova aba, ó. Então eu tenho os arquivos dela aqui e eu tenho os meus aqui, ó. Os dela estão aqui, ó. Olha só que legal, os dela, esse marianaborges.com.br é onde está o site principal dela, certo? Então eu clico aqui para entrar, né, no site principal dela. E aí, deixa eu clicar aqui. Ó, ele veio aqui para o site dela. Eu tenho um V2 lá, que é um site novo. Eu tenho um consulta online também. Esse consulta online eu deixei ele como underline old aqui para ele não funcionar. Mas eu tenho aqui as páginas do site dela. Então, beleza. Acho que foi suficiente. Acho que deu pra gente ver como que funciona para colocar um site no ar, né? E agora eu vou até deletar esses arquivos aí para depois o pessoal não achar esse site dentro do meu próprio site e estranhar isso, né? Mas acho que é isso. O primeiro passo então para vocês é comprar o domínio. Comprou o domínio, vocês vão ter que acessar e assinar um servidor. Vou deixar que vocês pesquisem aí. Tem um servidor da Amazon, que é o AWS, que me parece que ele tem um ano gratuito. Mas enfim, aí já é outra história, fica para a próxima. Um grande abraço para vocês e é isso. Nos vemos no próximo vídeo.